Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram, você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá. Gilda Raven Kennedy. Livro 1. Para os que tentam, mas não conseguem ver as estrelas. Continuem olhando para cima. 1. Levo a taça de ouro aos lábios enquanto assisto ao show de nudez pelo espaço entre as barras da grade. A luz é escassa, deliberada. Apenas um tremular de chama sobre formas promíscuas que se movem em conjunto. 7 corpos trabalhando por um só alívio, e eu aqui, afastada, como a espectadora de algum tipo de esporte. O rei convocou minha presença aqui há cerca de 2 horas, quando começou a se sentir sexualmente excitado com seu harém de concubinas sinuosas, também conhecidas como suas montarias reais. Ele decidiu que hoje à noite se entregaria ao prazer no átrio, provavelmente por causa da acústica. Devo reconhecer que o eco dos gemidos é de fato envolvente. Isso, meu rei. Isso. Isso. Minhas pálpebras se contraem, e bebo rapidamente mais vinho, obrigando-me a desviar o olhar a fim de apreciar a noite. O átrio é enorme, e todas as paredes e o teto abobadado são repletos de vidraças, o que significa que está à melhor vista de todo o palácio. Quer dizer, quando a neve cessa por tempo suficiente para se enxergar alguma coisa. No momento, a habitual nevasca está em ação. Flocos brancos caem do céu, uma promessa de que as vidraças estarão cobertas ao amanhecer. Mas, por ora, consigo notar lá em cima uma sugestão pálida de estrela, espiando por entre as nuvens opressoras e o branco que se alastra por tudo. O vapor espesso e congelado sempre encobre o céu como uma sentinela avarenta, roubando de minha vista e guardando-a para si. Mas tenho um vislumbre, e sou grata por isso. Penso se, em determinado momento, monarcas passados de tempos esquecidos construíram este átrio para que mapeassem as estrelas e decifrassem as histórias que os deuses deixaram para nós no céu. Mas a natureza os frustrou, e aquelas nuvens sentinelas, debochando de seus esforços, esconderam a verdade de nós. Ou a realeza há muito tempo morta só erigiu esta sala para observar o vidro congelado e as nevascas enquanto permanecia aqui, intocada pelo vasto frio branco. A realeza oriana é arrogante o bastante para fazer algo assim. Dito isso, olho para o rei que, no momento, está enterrado até as bolas em sua montaria, enquanto as outras se exibem e brincam para seu prazer. Entretanto, posso estar errada. Talvez este espaço não tenha sido edificado com o propósito de olharmos para cima, mas para que os deuses olhassem para baixo. Talvez os velhos reis também tenham trazido as montarias deles aqui em cima, como oferenda visual para que o céu desfrutasse da devassidão. Com base em certas histórias que li, os deuses são um bando de tarados, então, francamente, não duvido de que ficassem felizes com isso. Mas não os julgo. As montarias reais são muito talentosas. Apesar de ser forçada a ver e ouvir os atos libidinosos agora, e apesar de o topo da cúpula ser normalmente bloqueado pela neve, ainda gosto de vir aqui. É o mais perto que chego de estar do lado de fora, de sentir o vento no rosto ou dos pulmões se expandindo com o ar fresco. O lado positivo? Pelo menos nunca tenho de me preocupar com pele rachada de frio ou tremer na neve. Afinal, a nevasca parece mesmo gelada. Tento manter uma atitude positiva em relação à vida, a despeito de estar presa na minha própria gaiola, de tamanho suficiente para caber um humano. Uma bela jaula para uma bela relíquia. Ah, divino! Grita uma das montarias em êxtase, Rissa, eu acho, e interrompe meus pensamentos. Ela tem uma voz rouca, cabelos loiros e um rosto de beleza natural. Contemplo novamente a cena diante de mim, incapaz de evitá-la. Há 6 montarias fazendo o seu melhor para impressionar. 6 é o número de sorte do rei, já que ele é o governante do 6º reino de Oreia. Ele é um pouco obsessivo com isso, na verdade. A qualquer momento, é possível se deparar com um número à sua volta. Tipo 6 botões em qualquer camisa que seus alfaiates lhe confeccionam. Ou 6 pináculos em sua coroa de ouro. As 6 montarias com que ele está trepando hoje à noite. No momento, 5 mulheres e um homem atendem às suas necessidades carnais. Os serviçais trouxeram uma cama para o rei ficar confortável, enquanto se entrega ao prazer. Deve ter sido uma grande inconveniência desmontar a cama enorme, subir 3 lances de escada e montá-la novamente, só para removê-la mais tarde. Mas o que eu sei? Sou só a montaria favorita do rei. Torço o nariz ante a expressão. Prefiro quando as pessoas me chamam de favorita do rei.
tem uma conotação mais agradável, embora o significado permaneça o mesmo. Sou dele. Apoio os pés nas barras frontais da gaiola e me reclino nas almofadas sob meu corpo. Vejo o traseiro do rei se contrair quando ele entra e sai de uma das garotas embaixo dele, enquanto outras duas mulheres permanecem ajoelhadas na cama, uma de cada lado do rei, oferecendo pleno acesso aos seios nus, os quais no momento ele massageia com as mãos. O rei é um homem que gosta de seios. Olho para o meu, neste momento coberto por seda dourada. É mais uma toga do que um vestido, uma faixa de tecido presa sobre cada ombro e descendo solta até a cintura, onde um cinto de argolas douradas ajusta a peça ao corpo. Ouro é tudo o que uso, toco ou vejo. Cada planta neste átrio, antes fértil e verde, agora é sem vida e metálica. Toda a sala é de ouro, exceto o vidro transparente nas janelas. Assim como o lençol dourado na cama sobre a qual o rei trepa agora, são dourados os flocos salpicados na madeira da estrutura da cama. O mármore do chão é dourado, os veios mais escuros que o atravessam são como riachos congelados, sem densidade. Há maçanetas de ouro nas portas, trepadeiras cintilantes subindo por paredes douradas, colunas metálicas sustentam toda a riqueza e sobem rumo aos arcos. Ouro é um tema dominante aqui no castelo sino alto do rei Midas. Assoalhos de ouro. Batentes de ouro nas janelas. Tapetes, pinturas, tapeçarias, almofadas, roupas, pratos, armaduras de cavaleiros, inferno, até o passarinho de estimação está congelado naquele brilho sem vida. Até onde os olhos alcançam, tudo é ouro, 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 inclusive toda a estrutura do próprio palácio. Cada pedra, degrau e pilar. O exterior do castelo deve ser ofuscante quando tocado pelo sol. Felizmente para todos que vivem fora dele, não acredito que o sol tenha de fato algum dia brilhado nestas paredes. Se não está nevando, está chovendo granizo, e se não está chovendo granizo, tem sempre uma nevasca em formação. O sino aqui sempre ecoa um alerta quando uma nevasca se aproxima, avisando as pessoas para ficarem em locais fechados. E aquele enorme sino na torre, no ponto mais alto do castelo? Sim, também é de ouro maciço. E puxa, como é barulhento. Odeio o sino. Suas badaladas são mais ruidosas do que uma tempestade de granizo sobre um telhado de vidro, mas com um nome como Castelo Sino Alto, acho que não ter um sino irritante seria blasfêmia. Ouvi dizer que as pessoas conseguem escutá-lo a quilômetros e quilômetros de distância. Assim, com o sino estridente e o ouro ofuscante, o Castelo Sino Alto é um pouco extravagante em sua localização, empoleirado na encosta desta montanha rochosa e coberta de neve. O rei Midas não é muito de sutilezas. Ele exibe seu famoso poder, e as pessoas se curvam em admiração ou se consomem de inveja. Dirijo-me à beirada da minha gaiola para me servir de mais vinho, mas descubro que o jarro está vazio. Olho para ele de cara fechada, tentando ignorar os gritinhos e os grunhidos masculinos atrás de mim. Uma montaria diferente, Polly, é cavalgada pelo rei agora, e seus ruídos sexuais me incomodam como um dente sensível em contato com gelo, enquanto o ciúme contrai meu peito. Queria muito mais vinho. Em vez disso, pego as uvas no meu prato de queijo e frutas e as enfio na boca. Talvez fermentem no estômago e me deixem um pouco bêbada. Só posso torcer para isso, mesmo. Incho a boca de uvas mais uma vez para aumentar as chances e volto ao canto, onde me acomodo sobre as almofadas douradas no chão. Com um tornozelo descansando sobre o outro, contemplo os corpos se contorcendo na linda performance para o rei. 3 montarias são novas, por isso ainda não sei o nome delas. O novo macho está em pé no colchão, totalmente nu, e, grande e divino, como ele é lindo. Seu corpo é perfeito. Consigo ver porque o rei o escolheu, com aquele abdômen esculpido e o rosto afeminado, ele compõe uma vista muito agradável. É evidente que, quando não está servindo Midas, ele se exercita para esculpir cada um e todos os músculos. No momento, ele mantém os antebraços apoiados sobre a viga mais alta da cama de dossel, e uma das mulheres está empoleirada nela como um esquilo em um galho, com as pernas abertas enquanto ele a devora. Não tem como ignorar o equilíbrio e a performance artística dos dois. A terceira novata está de joelhos na frente do homem, chupando seu pau como se extraísse dele o veneno de uma picada de cobra. E, uau, ela é muito boa nisso. Agora sei por que foi escolhida. Inclino a cabeça, fazendo anotações mentais. Nunca se sabe quando uma habilidade assim pode ser útil. Sua boceta me aborrece, Midas comenta de repente, fazendo Polly sair rapidamente debaixo dele. Ele bate na garota peituda à sua frente. É a sua vez. Quero sua bunda.
É claro, meu rei, ela ronrona antes de girar e cair de joelhos, levantando o traseiro. Ele a penetra com a lubrificação de Polly ainda no membro, e a mulher geme. Farsante, resmungo. Duvido que tenha sido gostoso. Não que eu saiba. Nunca fui penetrada por lá, graças ao divino. Os sons na sala se intensificam quando duas montarias chegam ao orgasmo, fingidos ou reais, e o rei penetra sua fêmea com violência, antes de enfim derramar seu sêmen com um grunhido. Espero que se dê por satisfeito desta vez, porque estou cansada e sem vinho. Assim que a mulher cai deitada embaixo dele, o rei bate novamente em seu traseiro, agora para dispensá-la. Podem voltar para a ala do harém, todas vocês. Acabei por hoje. As palavras interrompem o restante das montarias, que desiste do próprio alívio. O homem ainda exibe sua ereção, mas nenhum deles reclama, faz cara feia ou ainda ignora a ordem. Fazê-lo seria certamente pura estupidez. Todos se desenrolam rapidamente e saem nus em fila única, algumas ainda com as coxas molhadas e pegajosas. Foi uma longa noite. Fico pensando se as montarias vão terminar as coisas entre elas na ala do harém. Eu não saberia dizer, pois não tenho permissão para entrar lá, então não conheço a dinâmica das relações quando o rei não está por perto. Não tenho permissão para ir a lugar algum, a menos que esteja em minha gaiola ou na presença do rei. Como sua favorita, sou mantida trancafiada e em segurança. Um bichinho de estimação a ser protegido e mantido. Observo Midas com atenção enquanto ele veste o robe dourado depois da saída da última montaria. Vê-lo ali com tão pouca roupa e satisfeito com seus prazeres sexuais faz meu estômago se contrair. Ele é bonito. Não é musculoso, porque leva uma vida muito confortável, mas é naturalmente esguio e tem ombros largos. Jovem para um rei governante, Midas tem apenas 30 e poucos anos e um rosto ainda suave com os contornos da juventude. A pele é bronzeada, apesar de só nevar e chover por aqui, e o cabelo é loiro com reflexos cor-de-mel puxando para o vermelho, com a nota escarlate mais intensa à luz das velas. Os olhos são castanho escuros, e ele tem presença, charme. É o charme que sempre me pega. Meu olhar vai descendo, passa pela cintura e encontra o contorno do membro, não mais ereto, mas ainda visível sob o tecido sedoso. Enchendo os olhos, Auren. Ao ouvir meu nome, desvio rapidamente o olhar de seu membro e encaro o rosto sorridente. Minhas bochechas esquentam, mas disfarço o constrangimento. Bom, é de fato uma bela paisagem, digo com um encolher de ombros e os lábios encurvados. Ele ri e começa a caminhar em direção às barras da minha gaiola no fundo do átrio. Adoro quando ele sorri. Tenho a sensação de lagartas rastejando em meu estômago, não de borboletas. Sinto inveja daquelas vadias voadoras e livres. Seus olhos deslizam por meu corpo desde os pés descalços até os seios. Tenho o cuidado de continuar sentada e não me mover, apesar da vontade de mudar de posição sob aquele olhar. Inclino a cabeça de lado e espero. Aprendi a ficar quieta, porque é assim que ele gosta. Seus olhos são uma carícia lenta em meu corpo. Você parece boa o suficiente para comer hoje. Fico em pé e deixo o vestido fluido descer até tocar meus pés, então me aproximo da grade e paro diante dele. Seguro uma das barras entre nós. Podia me deixar sair desta gaiola e vir provar. Tenho o cuidado de manter o tom brincalhão e a expressão sedutora, embora meu corpo queime de desejo. Me deixe sair. Me toque. Me deseje. Meu rei é um homem complicado. Sei que ele gosta de mim, mas ultimamente tenho esperado, mais. Sei que a culpa é minha. Eu não devia querer mais. Devia estar feliz com o que tenho, mas não consigo evitar. Quero que Midas olhe para mim como eu olho para ele. Quero que seu peito pulse com o desejo que pulsa no meu. Mas, mesmo que ele jamais possa me dar isso, queria apenas que passasse mais tempo comigo. Sei que é um desejo impraticável. Ele é um rei. É constantemente puxado em milhares de direções. Tem deveres que não consigo nem imaginar. Conseguir alguma atenção dele deveria ser motivo de comemoração. Por isso engulo essas vontades, e uma pá de neve cobre a carência com um peso entorpecedor para escondê-la dentro de mim, lá no fundo. Eu me distraio. Penso. Ocupo meu tempo como posso. Mas, independentemente da quantidade de pessoas com que me deparo todos os dias, ainda acordo sozinha e vou para a cama do mesmo jeito. Não é culpa de Midas, e é inútil reclamar disso. Fazê-lo não me levaria a lugar algum,
e eu vivo em uma gaiola, então, ir a nenhum lugar é algo que conheço bem. O sorriso de Midas se alarga ante minhas palavras atrevidas. Ele está de bom humor, uma disposição que não encontro com frequência, mas adoro quando a vejo. Lembro-me de como éramos quando nos tornamos amigos. Quando eu era só uma menina perdida, e ele me levou para conhecer uma vida diferente, o jeito como sorria para mim e me lembrava de como encurvar meus lábios. Midas deixa os olhos percorrerem meu corpo de novo, minha pele aquece, lisonjeada e deleitada com sua atenção. Tenho a silhueta em forma de ampulheta, com seios, quadril e bunda generosos, mas não é isso que as pessoas notam quando olham para mim pela primeira vez. Não sei nem se ele nota tudo isso. Quando as pessoas olham para mim, não é para apreciar minhas curvas ou decifrar os pensamentos em meus olhos. Não, elas só se preocupam com uma coisa, e é o brilho da minha pele. Porque ela é de ouro. Não dourada. Não bronzeada. Não pintada, banhada ou tingida. Minha pele é coberta por uma real, brilhante e acetinada camada de ouro. Sou como tudo neste palácio. Até meu cabelo e meus olhos cintilam com um brilho metálico. Sou uma estátua de ouro ambulante, tudo de ouro, exceto meus dentes brancos e reluzentes, o branco dos olhos e a língua rosada e provocadora. Sou uma estranheza, uma mercadoria, um boato. Sou a favorita do rei. Sua montaria premiada. A que ele brindou com seu toque de ouro e mantém em uma jaula no alto de seu castelo, aquela cujo corpo carrega a marca de sua propriedade e de sua predileção. O bicho de estimação revestido de ouro. Sou a queridinha do rei Midas, o governante de Sino Alto e do sexto reino de Oreia. Pessoas vêm me ver tanto quanto vêm para ver seu castelo brilhante, que vale mais do que todas as riquezas do reino inteiro. Sou a prisioneira dourada. Mas como é linda essa prisão! 2. Com Midas parado ali na minha frente, esqueço o cansaço. Todo o meu foco está nele, todos os meus nervos ficam conscientes de sua atenção. Midas continua me fitando, e aproveito a oportunidade para estudar a beleza de seu rosto macio, o olhar determinado. Quanto mais o encaro, mais o perdoo por ter me trazido aqui em cima hoje. Por fazer de mim uma espectadora do prazer do qual não participei enquanto ele abria as pernas de suas montarias. Midas levanta a mão e passa os dedos por entre as grades. Você é preciosa demais para mim, Auren, murmura com um tom grave e terno. Fico paralisada, a respiração se contorce em meu peito como um cinzel que roça meus nervos e os desperta. Ele se aproxima, cuidadoso, até um dedo descer por meu rosto. Minha pele formiga com o contato, mas continuo perfeitamente parada, nervosa demais até para piscar, caso o pequeno movimento o faça deixar de me tocar. Por favor, não pare de me tocar. Quero desesperadamente me inclinar para a frente e me aconchegar nele, estender o braço entre as barras e tocá-lo também, mas sei que não devo. Então fico quieta, embora não possa impedir o brilho ansioso em meus olhos de ouro. Gostou do que viu hoje à noite? Ele pergunta, e os olhos descem devagar até o contorno do meu lábio inferior. Minha boca entreabre, respiro com dificuldade em torno de seu polegar, calor atraindo calor. Teria gostado mais de participar, respondo, consciente de como seus dedos se movem acompanhando minha boca quando falo. Midas levanta a mão para poder tocar meu cabelo. Ele afaga as mechas, admira como cintilam à luz das velas. Você sabe que é preciosa demais para ser empilhada com as outras montarias. Meu sorriso é contido. Sim, meu rei. Midas solta meu cabelo e bate de leve no meu nariz, antes de retirar a mão da gaiola. Preciso de muito autocontrole para continuar parada, não arquear o corpo na direção dele como um galho respondendo ao chamado do vento. Ele passa por mim, e quero me dobrar. Você não é uma das montarias comuns, para ser cavalgada todos os dias, Auren. Vale mais do que elas. Além do mais, gosto de você sempre aí, me olhando. Isso me deixa duro, ele conta com um olhar quente. É engraçado como ele consegue me fazer sentir um desejo imenso e uma decepção esmagadora ao mesmo tempo. Sei que não devia, mas reajo. A culpa é do desejo e do desamparo que se acumulam em meu ventre. Mas as outras montarias se ressentem de mim, e os serviçais falam. Não acha que seria melhor se me deixasse participar uma noite, mesmo que eu só toque em você? Pergunto. Sei que pareço um pouco patética, mas o quero muito. Seus olhos castanhos se estreitam em mim, e sei que ultrapassei um limite. Meu estômago se contrai por um motivo inteiramente novo. Eu o perdi. Rasguei o clima de brincadeira como um pedaço velho de papel.
Os traços bonitos endurecem, o charme esfria como neve sobre brasas. Você é minha montaria real, minha favorita. Minha preciosa, ele declara com tom severo, e abaixo a cabeça, olho para a ponta dos pés. Não dou a mínima para o que dizem os serviçais e as montarias. Você é minha e faço com você o que eu quiser, e se eu quiser mantê-la na sua gaiola, onde só eu a vejo, é meu direito. Balanço a cabeça para mim mesma. Idiota, idiota. Você está certo. Só pensei. Midas se impacienta. Você não está aqui para pensar, me interrompe, em uma rara e ríspida advertência que me faz parar de respirar por um instante. Ele estava de bom humor, e estraguei tudo. Não a trato bem? Ele pergunta, abrindo os braços enquanto a voz ecoa pela sala ampla. Não tem todos os confortos? Sim. Neste momento há prostitutas na cidade vivendo na miséria, mijando em baldes e trepando nas ruas para ganhar uma moeda com a boceta. E você reclama? Fecho a boca. Ele está certo. Minha situação poderia ser muito pior. E já foi pior. Ele me salvou. Lado positivo, ser a favorita do rei me traz muitas vantagens e proteções que as outras não têm. Quem sabe o que teria acontecido se o rei não tivesse me resgatado? Eu agora poderia pertencer a uma pessoa horrível. Poderia estar vivendo onde a doença e a crueldade são dominantes. Poderia temer por minha vida. Afinal, essa era minha existência antes. Vítima do tráfico de crianças, vivi por muito tempo nas mãos de pessoas más. Testemunhei muitas coisas sórdidas. Fugi certa vez, morei com as únicas pessoas boas que conheci depois de meus pais. Pensei que havia escapado da brutalidade da vida. Até saqueadores chegarem e estragarem isso também. Minha vida teria sido devolvida à miséria, mas Midas apareceu e me salvou. Ele se tornou meu abrigo contra a violência dura e cortante que sempre invadia minha alma castigada, e depois me transformou em sua famosa estatueta. Não tenho o direito de reclamar ou de fazer exigências. Quando penso em como ainda poderia estar vivendo, bem, a lista é bem longa, com várias coisas realmente desagradáveis, e não gosto de pensar nisso. Tenho indigestão quando penso no meu passado, por isso prefiro não lembrar. Afinal, indigestão não combina com a quantidade de vinho que bebo todas as noites. Por isso sou o tipo de garota que enxerga o lado positivo das coisas. No segundo em que o rei Midas percebe a tensão em meu rosto, parece satisfeito por ser capaz de redirecionar minha linha de raciocínio. Seus olhos suavizam novamente, e os dedos tocam meu braço. Se eu fosse um gato, ronronaria. Essa é minha menina preciosa, ele diz, e a preocupação que formava um nó dentro de mim afrouxa um pouco, porque sou preciosa para ele, sempre serei. Ele e eu. Temos uma ligação que ninguém mais entende. Ninguém mais pode entender. Conheci-o antes de ele usar a coroa. Antes de as pessoas se curvarem para ele em reverência. Antes de este castelo ter o brilho do ouro. Estou com ele há 10 anos, e essa década estreitou o elo entre nós. Desculpa, peço-lhe. Tudo bem, ele me acalma, e afaga mais uma vez os ossos do meu pulso. Você parece cansada. Volte para os seus aposentos. Chamo você de manhã. Franzo o senho quando ele se vira. De manhã. Indago, jogando a isca. Normalmente, ele não me chama antes do pôr do sol. O rei assente ao começar a se afastar. Sim, o rei Fulk parte amanhã, volta para o castelo Ranhold. Tenho de me esforçar muito para não suspirar de alívio. Não suporto o rei Fulk, do Quinto Reino. Ele é um velho corrupto e grosseiro, que detém o poder da duplicação. Quando usa seu poder, pode duplicar tudo o que toca uma única vez. Não funciona com pessoas, graças ao divino, ou aposto que já teria tentado me duplicar décadas atrás. Se eu não visse Fulk nunca mais, ainda assim seria pouco tempo. Mas ele e meu rei são aliados há anos. Como nossos reinos fazem fronteira um com o outro, ele vem aqui algumas vezes por ano, normalmente com carroças cheias de objetos para Midas transformar em ouro. Tenho certeza de que Fulk duplica tudo assim que volta ao próprio castelo. Ele ficou bem rico com a aliança com Midas. Não sei exatamente o que meu rei recebe em troca, mas duvido muito que ele esteja enriquecendo Fulk por bondade. Midas não é conhecido pelo altruísmo, mas um rei tem de cuidar de si mesmo e de seu reino. Não o critico por isso. Ah, respondo, sabendo em que isso implica. Rei Fulk vai querer me ver antes de partir. Ele nutre uma quase obsessão por mim, que nem tenta mais esconder.
O lado positivo? Seu encantamento faz Midas me dar mais atenção. É como quando crianças brigam por um brinquedo. Quando Fulk está por perto, Midas me esconde como um tesouro, garantindo que ele não tenha chance de brincar. Se Midas percebe meu desconforto, não demonstra. Você vai à sala do desjejum de manhã enquanto estivermos comendo, ele determina, e eu assinto. Agora vá para o seu quarto e descanse para estar renovada. Mando buscá-la quando chegar a hora. Abaixo a cabeça. Sim, meu rei. Midas sorri mais uma vez e sai do átrio com um movimento do hobby, e continuo sozinha no espaço que, de repente, parece cavernoso. Suspiro e olho para a grade de ouro que se curva para fora da gaiola, para a sala, e a odeio em silêncio. Queria ser forte o bastante para afastar as barras e sair. Não seria nem para fugir, porque eu não faria isso. Sei que aqui tenho tudo o que é bom. Mas só para andar à vontade pelo interior do castelo, seguir Midas até o quarto dele, essa é toda a liberdade que tanto desejo. Só por diversão, seguro 2 barras da grade e empurro com toda força. Vamos lá, palitinhos de ouro, resmungo, forçando os braços. Reconheço, não tenho muito do que me gabar no departamento dos músculos. Provavelmente, deveria usar o tempo livre para me exercitar. Não tenho muito o que fazer. Posso correr de um lado para o outro, ou subir nas grades da gaiola e fazer flexões, ou... Uma gargalhada abafada escapa do meu peito, e deixo as mãos caírem junto do corpo. Estou entediada, mas não é para tanto. Aquela montaria macho com o abdômen definido é muito mais motivada do que eu, obviamente. Miro além da grade, para a gaiola de passarinhos sobre um pedestal, alguns metros distante. Lá dentro, um pássaro de ouro maciço está paralisado em seu poleiro. Era um pardal das neves, acho. A barriga branca, da cor da neve que ela teria sobrevoado, as asas estendidas para planar sobre o gelo batido pelo vento. Agora, suas penas macias endureceram em linhas metálicas, as asas vão ficar eternamente dobradas contra o corpo pequenino, a garganta silenciada. Não olha para mim desse jeito, Cifra, digo ao pássaro. Ele continua me encarando sem piscar. Eu sei, suspiro. Sei que é importante para Midas que eu seja mantida segura dentro da minha gaiola, assim como você. Inclino um pouco a cabeça, antes de olhar para todos os luxos que tenho ao meu alcance. A comida, as almofadas, a roupa cara. Algumas pessoas matariam por esses bens, e não é força de expressão. Elas matariam de verdade por isso. A pobreza é um motivador poderoso. Sei bem. Não é como se ele não tentasse me dar mais conforto. Eu não devia ser tão gananciosa ou ingrata. As circunstâncias poderiam ser muito piores, não é? A ave continua só olhando para mim, e aconselho a mim mesma a parar de falar com aquela coisa. Ela deu seu último suspiro há muito tempo. Nem me lembro mais do som de seu canto. Imagino que era bonito, porém, antes de a ave ser solidificada em um espectro cintilante e silencioso. Será que isso vai acontecer comigo também? Daqui a 50 anos, meu corpo vai ficar completamente sólido, tal qual o do pássaro. Meus órgãos vão se fundir, minha voz vai silenciar, a língua vai ficar pesada? O branco dos olhos vai sangrar, as pálpebras vão ficar abertas para sempre, sem enxergar? Talvez seja eu aqui no meu poleiro, imobilizada para sempre, enquanto as pessoas vão olhar para dentro e falar comigo por entre as barras, sem que eu possa responder. É um medo que tenho, embora nunca o tenha verbalizado. Quem sabe se esse poder vai mudar? Talvez um dia eu de fato vire uma estátua. Por ora, tudo o que posso fazer é continuar cantando, sacudindo minhas notáveis penas. Continuar a respirar com um peito que ainda sobe e desce como o sol. Cifra e eu não somos a mesma coisa. Ainda não, pelo menos. Viro, passo as mãos nas barras e deixo os braços caírem junto do corpo. Veja pelo lado positivo, Auren. Você tem que focar no lado positivo. Por exemplo, o fato de minha gaiola não ser pequena. Midas a expandiu aos poucos ao longo dos anos, e agora ela cobre todo o último andar do palácio. Ele mandou operários construírem portais extras no fundo dos cômodos e adaptarem corredores gradeados que terminam nas grandes gaiolas circulares. Fez tudo isso por mim. Posso ir sozinha ao átrio, à sala de estar, à biblioteca e à sala de desjejum, além dos meus aposentos pessoais, que ocupam toda a ala norte. É mais espaço do que muitas pessoas têm no reino. Meus aposentos pessoais incluem banheiro, quarto de vestir e dormitório.
cômodos luxuosos com gaiolas gigantescas embutidas em cada um e corredores com grades que me permitem ir de um aposento ao outro, de modo que eu nunca tenha de sair da gaiola, a menos que Midas venha e me leve a algum lugar. Mas, mesmo assim, normalmente ele só me leva à sala do trono. Pobre favorita de ouro. Sei quanto pareço ingrata, e odeio isso. É como um corte profundo na pele infeccionando. Continuo coçando o ferimento, aumentando a irritação, mesmo sabendo que não deveria tocar nele, que deveria deixá-lo curar e cicatrizar. Apesar de todo o espaço ser opulento e de eu ter uma vista elegante, o luxo disso tudo há muito tempo deixou de chamar minha atenção. Acho que tinha de acontecer, depois de tanto tempo vivendo aqui. Que importância tem o fato de sua gaiola ser de ouro maciço, se você não pode sair dela? Uma gaiola é uma gaiola, mesmo que seja de ouro. E esse é o X do problema. Implorei que o rei ficasse comigo e me protegesse. Ele cumpriu sua promessa. Sou eu quem está estragando tudo. É minha cabeça me atormentando, sussurrando pensamentos que não tenho o direito de pensar. Às vezes, quando bebo bastante vinho, esqueço que estou em uma gaiola, esqueço o machucado infeccionando. Então, bebo muito vinho. Solto o ar com mais um sopro, contemplo o teto de vidro e noto mais nuvens vindo do norte, formas fofas iluminadas por uma lua deixada para trás. Uns 30 centímetros de neve devem cair sobre-se no alto hoje à noite. Não vou ficar surpresa se, ao amanhecer, todas as janelas do átrio estiverem completamente cobertas de flocos brancos e gelo espesso, e o céu estiver escondido de mim outra vez. O lado positivo? Por ora, ainda tenho aquela estrela solitária cintilando na noite. Quando eu era pequena, minha mãe dizia que as estrelas eram deusas à espera para nascer da luz. Uma história bonita para uma garotinha que perderia lar e família em um só golpe. Aos 5 anos, em uma noite clara e estrelada, fui tirada da minha cama. Andamos em fila única, eu e outras crianças que moravam nas redondezas, enquanto os sons da batalha explodiam. Fugimos em uma noite morna, na tentativa de encontrar segurança enquanto o perigo nos cercava. Chorei sob os beijos de meus pais, mas eles me disseram para ir. Para ser corajosa. E que me viriam em breve. Uma ordem, um estímulo, uma mentira. Mas alguém devia saber que estávamos sendo levados dali. Alguém deve ter contado. Então, apesar de sermos tirados de lá, não foi a segurança que encontramos. Em vez disso, antes mesmo de chegarmos à cidade, ladrões atacaram das sombras, como se estivessem só esperando por nós. Fizeram nossa escolta sangrar. O líquido quente respingou em rostos pequenos e chocados. A lembrança ainda faz meus olhos arderem. Foi então que eu soube que estava acordada durante um pesadelo. Tentei gritar por socorro, chamar meus pais, avisá-los de que estava tudo errado, mas uma mordaça de couro com gosto de casca de carvalho apertou minha boca. Chorei enquanto éramos roubados. Lágrimas correram. Pés se arrastaram. Batimentos cardíacos aceleraram. Minha casa desapareceu. Havia gritos, estrondos metálicos e choro, mas também havia silêncio. O silêncio era o pior som. Continuei olhando para cima, para aquelas conchas de luz no céu negro, implorando para as deusas terem nascido e virem nos salvar. Que me devolvessem à minha cama, aos meus pais, à segurança. Elas não vieram. Era de esperar que eu me ressentisse das estrelas por isso, mas não foi o que aconteceu. Porque, cada vez que olho para cima, lembro-me da minha mãe. Ou de parte dela, pelo menos. Uma parte a que tenho tentado desesperadamente me agarrar por 20 anos. Mas a memória e o tempo não são amigos. Rejeitam-se, correm em direções opostas, esgarçam a ligação entre si, ameaçando rasgá-la. Eles lutam, e nós perdemos, inexplicavelmente. Memória e tempo. Sempre se perde um ao acompanhar o outro. Não consigo lembrar como era o rosto de minha mãe. Não lembro o som da voz de meu pai. Não consigo desenterrar a sensação dos braços deles à minha volta quando me abraçaram pela última vez. Desapareceu. A estrela solitária lá em cima cintila para mim, a imagem fica turva com a água acumulada em meus olhos. No segundo seguinte, minha estrela é encoberta por nuvens que a escondem, provocando uma pontada de decepção que arranha a superfície do meu coração. Se aquelas estrelas são mesmo deusas à espera do nascimento, eu deveria avisar para ficarem onde estão, na segurança de sua luz cintilante. Porque aqui embaixo, a vida é escura e solitária, existem sinos barulhentos e não há, nem de longe, vinho suficiente. 3.
De manhã, acordo com o maldito sino e a cabeça explodindo de dor. Abro os olhos remelentos e os esfrego para recuperar a nitidez. Quando sento, a garrafa de vinho que ainda devia estar no meu colo cai no chão de ouro e rola para longe. Olho em volta e vejo 2 guardas do rei de sentinela do outro lado das grades. A gaiola ocupa a maior parte do quarto, mas sobra espaço suficiente para os guardas andarem por todos os cômodos fora dela, quando estão fazendo a ronda. Limpo com rapidez a baba da boca e me espreguiço, esperando o sino parar com um repicar incessante, sentindo a cabeça dolorida depois de todo o álcool que consumi na noite passada, antes de enfim cair no sono. Fique quieto, resmungo para ele, e passo as mãos pelo rosto. Já era hora de acordar, escuto. Olho para os guardas e noto Digby, o mais velho, de cabelos grisalhos e barba densa, ao lado da porta. Ele é meu guarda regular, ocupa esse posto há anos. É completamente sério e recatado, sempre se recusa a conversar comigo ou participar dos meus jogos com bebida. Mas o guarda que falou é novo. Apesar da ressaca, me animo de imediato. Não me deparo com muitas novidades. Analiso o recém-chegado. Ele parece não ter mais do que 17 invernos, ainda com as marcas de espinha no rosto e os membros compridos e magros. Provavelmente, acabou de ser recrutado na cidade. Todos os homens que chegam à idade de se alistar são imediatamente convocados para o exército do rei Midas, a menos que tenham direitos agrícolas. Qual é o seu nome? Pergunto, e me aproximo das grades a fim de segurá-las. Ele olha para mim e ajeita a armadura dourada, o emblema do sino brilhando orgulhosamente no peito. Jock. Digby encara o novato. Não fale com ela. Jock morde o lábio, pensativo. Por que não? Porque são as ordens, por isso. Jock encolhe os ombros, e assisto àquela interação com curiosidade crescente. Fico pensando se ele não aceitaria disputar comigo um jogo envolvendo bebida. Acha que a boceta dela é de ouro? Jock questiona de repente, inclinando a cabeça ao me fitar. Opa, então não é no jogo com bebida que ele está interessado. Bom saber. É grosseiro falar sobre a boceta das pessoas na frente delas, aviso sem rodeios, e ele arqueia as sobrancelhas ao ouvir a declaração direta. Mas você é uma montaria, retruca, intrigado. Só presta por causa da boceta. Uau, muito bem. Jock é um babaca. Seguro as barras de ouro da grade e estreito o olhar para ele. Montarias fêmeas não prestam só por causa da boceta. Normalmente, também temos ótimas tetas, anuncio com tom seco. Em vez de interpretar o tom de censura, ele parece excitado. Jock também é um idiota, pelo jeito. Digby olha para ele. Cuidado, rapaz. Se o rei escuta você falando sobre o corpo favorito dele, pendura sua cabeça em um espeto de ouro antes de você conseguir piscar. Os olhos de Jock percorrem meu corpo como se ele nem ouvisse Digby. Estou dizendo que ela é uma coisa linda, só isso, responde, sem querer se calar. Pensei que fosse mito essa história de que o rei Midas usou o toque de ouro em sua montaria favorita. Jock coça a parte de trás da cabeça de cabelos desgrenhados, cor de barro. Como acha que ele fez isso? Fez o quê? Digby se irrita. Bem, tudo que ele toca não se transforma em ouro maciço? Ela deveria ser uma estátua, não? Digby o encara como se ele fosse um idiota. Olhe em volta, garoto. O rei transforma algumas coisas em ouro maciço, e outras ficam douradas, mas preservam a forma, como as cortinas. Não sei como ele faz isso, e não quero saber, porque não é minha obrigação me preocupar com isso. Mas a minha obrigação é guardar a ala superior do castelo e sua favorita, e é o que faço. Se fosse esperto, você faria a mesma coisa e fecharia a boca. Agora vá fazer sua ronda. Tudo bem, tudo bem. Advertido, Jock me espia mais uma vez com curiosidade, antes de se virar e sair para fazer a ronda do restante do andar. Balanço a cabeça. Os guardas jovens de hoje em dia. Todos idiotas. Não é verdade, Dig? Digby se limita a me encarar por um instante, antes de olhar diretamente à frente em sua pose de guarda. Depois de tantos anos perto dele, aprendi que o homem leva o trabalho muito, muito a sério. Melhor se preparar, sorta, Auren. É tarde, ele avisa, carrancudo. Suspiro, pressiono o polegar contra a têmpora dolorida antes de passar pelo portal rumo ao corredor gradeado que separa meus aposentos. Passo por ele e entro no quarto de vestir, enquanto Digby permanece no outro cômodo para me dar privacidade.
Alguns outros guardas gostam de ultrapassar os limites e me seguem até aqui. Nesses casos, fico feliz por estar atrás das grades. Felizmente, tenho uma cortina dourada pendurada no teto. Ela cobre parte da gaiola para que eu possa me despir atrás dela sem ser vista, mas tenho certeza de que ainda é possível ver o contorno de minha silhueta, e é por isso que os idiotas vêm atrás de mim. Mas não preciso me preocupar com Digby secando minha sombra. Ele nunca tentou ser inadequado ou me espiar, não como alguns outros. Pensando bem, deve ser por isso que ele é meu guarda há tantos anos, enquanto outros não duraram. Queria saber se o rei Midas pendurou a cabeça deles em espetos. Esta manhã meu quarto de vestir está escuro e sombrio. Tenho apenas uma claraboia no teto, mas a vidraça costuma estar sempre coberta de neve, e hoje não é exceção. Minha única outra fonte de iluminação é a lamparina sobre a mesa. Abasteço-a com agilidade e aumento a chama, depois começo minha rotina matinal à luz branda. Midas vai me chamar hoje de manhã, tenho de estar pronta a tempo. Analiso todas as araras de vestidos no quarto, à procura de algo. São todos feitos de linhas e tecidos de ouro, é claro. Como favorita de Midas, nunca sou vista em menos do que isso. Dirigindo-me aos fundos, escolho um modelo com cintura império e frente única. Todos os meus vestidos são frente única. É necessário, por causa das fitas. Chamo de fitas por falta de uma palavra melhor. Tenho 2 dúzias de longas fitas de ouro brotando dos 2 lados da minha coluna, cobrindo toda a área dos ombros até o cóccix. São longas, descem até o chão como a cauda de um vestido e se arrastam atrás de mim quando ando. É isso que a maioria das pessoas pensa que são, tecido extra nos vestidos. Não tem ideia de que são realmente presas a mim. E honestamente, foi uma surpresa para mim também. Cresceram pouco antes de Midas me salvar. E não foi um processo indolor. Foram semanas de noite suando muito, sentindo uma dor que queimava enquanto elas cresciam nas minhas costas, alongando-se devagar a cada dia, até que enfim pararam de crescer. Até onde sei, sou a única pessoa em Oreia com fitas. Todos os membros da realeza têm magia, é claro. Não podem usar a coroa sem ela. Alguns plebeus também possuem magia. Certa vez vi um bobo da corte que conseguia fazer raios de luz brotarem de seus dedos a cada vez que os estalava ou aplaudia. Um belo show noturno de fantoches projetados na parede. Mas com relação às minhas fitas, não são apenas bonitas ou incomuns. Não são apenas um truque para a sala do trono. Elas são preenseis. Consigo controlar as fitas assim como controlo meus membros. Normalmente, só as deixo dobradas atrás de mim como tecido maleável, mas também posso mover cada uma delas quando desejo, e são mais fortes do que parecem. Retiro a camisola e deixo a peça amarrotada na pilha perto da grade, onde mais tarde as criadas podem pegá-la para lavar. Ponho o vestido, ajustando o franzido para garantir o caimento perfeito e cobrir tudo o que deve ser coberto. Sentada à penteadeira, miro o espelho. As fitas se levantam atrás de mim, segurando meus cabelos e trançando-os em um padrão complicado de sobreposição, até parecer que tem uma rede de tranças no topo da cabeça, e depois todas as fitas douradas que pendiam de minhas costas se dobram sobre a nuca. É muito cabelo, mas como o rei é muito possessivo comigo, não permite que ninguém se aproxime de mim. Nem o barbeiro. E isso significa que sempre tenho de cortar meu cabelo, e sou péssima nisso. Depois de um incidente particularmente trágico envolvendo um corte de cabelo, fiquei com a franja torta por 2 meses, até que ela finalmente cresceu o suficiente para ficar presa atrás das orelhas. Não foi bonitinho. Tentei evitar a tesoura o máximo possível desde esse fracasso, e me limito a aparar as pontas mortas, porque aprendi a lição. Mas, para ser justa, acho que nenhuma franja reta teria dado um bom resultado. Ninguém devia tentar algo tão sério quanto cortar uma franja depois de ter bebido uma garrafa inteira de vinho. Com o cabelo trançado e preso, eu me levanto da penteadeira e volto ao quarto, bem na hora que uma criada entra. Ela se dirige a Digby, e está um pouco ofegante depois de ter subido as escadas. O rei Midas convoca a favorita à sala do desjejum. Digby assente para ela, e a mulher se retira apressada, olhando rapidamente para mim antes de desaparecer além da porta. Está pronta? Digby me pergunta. Olho em volta e bato com a ponta do dedo nos lábios. Na verdade, tenho que resolver algumas coisas antes de ir ver algumas pessoas, fazer umas coisas. Sou muito ocupada, sabe? E sorriu bem-humorada. Mas Digby não entra na brincadeira. Ele nem sorri. Tudo que consigo é um olhar paciente. Suspiro.
Nunca vai começar a rir das minhas piadas, Dig? O guarda faz um movimento devagar com cabeça. Não. Um dia desses, finalmente vou atravessar essa fachada de guarda carrancudo. Espere para ver. Se você diz, Lady Auren. Está pronta? Não devemos deixar Sua Majestade esperando. Suspiro, desejando que minha dor de cabeça tivesse diminuído um pouco mais antes de eu ter de encarar o Rei Fulk. Muito bem. Sim. Estou pronta. Mas você precisa dar um jeito nas suas habilidades interpessoais. Um pouco de conversa afiada seria agradável. E uma brincadeira amigável de vez em quando não ia matar ninguém. Ele só me encara com os olhos castanhos, totalmente inexpressivos. Tudo bem, estou indo, resmungo. Vejo você em 82 segundos, acrescento com uma nota de ironia e jogo um beijo. Vou sentir saudades. Viro e saio do quarto rumo ao outro lado da gaiola, atravessando um corredor acrescentado especificamente para mim. Caminho pelo assoalho de ouro com meus chinelos de seda, com as fitas e a bainha do vestido formando uma cauda atrás de mim. Está escuro, mas o corredor estreito tem só uns 3 metros, depois se abre para o interior da biblioteca, que é imensa, mas tem cheiro de papel mofado e ar estagnado, apesar de os criados limparem tudo. Atravesso a porção engaiolada da biblioteca, sigo por outro corredor escuro, ultrapasso o átrio e chego ao corredor que leva à sala de desjejum. Quando alcanço o portal, paro um momento para ouvir e massageio novamente a têmpora dolorida. Ouço o Rei Midas falando com um criado e o som de pratos sendo postos à mesa. Respiro fundo, passo pelo portal e adentro a pequena gaiola que se projeta para o interior da sala. Do outro lado da grade há uma mesa comprida sobre a qual vislumbro 6 bandejas de comida, 6 jarras de bebida e 6 buquês de flores de ouro maciço para combinar com os pratos e as taças. O número de Midas e seu fetiche por ouro estão sempre presentes. Meu estômago protesta diante da comida, e fico feliz por não ter de comer com eles. Acho que seria um pouco desagradável vomitar em tudo. A luz cinzenta da neve atravessa as janelas e se projeta na sala, diminuindo de alguma forma toda a opulência. O fogo ruge na lareira, mas não importa quantas fogueiras acendam, a temperatura nunca se eleva o suficiente. As lareiras apenas perseguem o frio eterno. Meus olhos encontram imediatamente o Rei Midas à ponta da mesa, vestido com uma bela túnica e ostentando a coroa de pináculos de ouro perfeitamente encaixada sobre os cabelos loiros penteados. O Rei Fulk está sentado à sua esquerda, exibindo uma barriga de glutão por cima do cinto. E como convém ao estilo do Quinto Reino, ele veste uma calça justa de veludo. Também usa uma túnica roxa, a cor de seu reino. A coroa dourada está meio torta em cima da cabeça calva, um lembrete descuidado de sua posição, e as pedras roxas incrustadas nela são do tamanho do meu punho. Não sei se Fulk foi um homem bonito, na juventude. Tudo que vejo agora é pele enrugada e um corpo gordo demais. Mas os dentes amarelados do cachimbo são o que me fazem arrepiar de repulsa. Isso e a lascívia em seus olhos escuros a cada vez que olha para mim. É uma junção dos dois, na verdade. No momento, não é só a calça justa de veludo que envolve suas pernas. Ele tem 2 montarias loiras e pouco vestidas sentadas sobre suas coxas, alimentando-o com pães e frutas, parte de seus deveres abrangentes. Polly está montada em uma coxa, e Rissa está sobre a outra, rindo enquanto o alimenta com frutinhas de seus lábios e ele aperta os seios dela. Acho que é esse o tipo de desjejum ali. Quando me veem entrar, as 2 olham para mim irritadas, depois me ignoram deliberadamente. Não gostam muito de mim. Não só porque sou a favorita do rei, mas também porque sou a cobiça favorita de Fulk, quando ele vem visitar o castelo. Para elas, acho que sou só a concorrência. Todos sabem o que acontece com as montarias reais que se tornam obsoletas. São descartadas, trocadas por montarias mais jovens, mais firmes, mais bonitas. Todavia, estou convencida de que, se passassem algum tempo comigo, gostariam de mim de verdade. Sou ridiculamente divertida. Você também seria, se fosse a única pessoa com quem convivesse. Não ia querer se entediar. Talvez espere até Midas estar de bom humor, e então vou perguntar se uma das garotas pode ir me fazer companhia uma noite dessas. Adoraria ter uma companhia que não fosse o silencioso e forte Digby. Falando em Digby, ele e outros 5 guardas do rei estão em alerta junto da parede dos fundos, e nem piscam diante da refeição erótica. Muito profissionais. Os outros homens à mesa com os reis são seus conselheiros, e há mais 2 montarias à disposição, uma delas massageando os ombros de um dos homens de Fulk, a outra lançando olhares sedutores para a mesa.
Ah, preciosa, o rei Midas ronrona de seu lugar ao perceber minha aproximação. Juntou-se a nós para o desjejum. É claro que sim, porque você me obrigou. Em vez de responder em voz alta, sorriu recatada e assinto, depois me sento na banqueta acolchoada colocada na frente de minha harpa. Começo a dedilhar as cordas com suavidade, porque sei que é isso que meu rei quer. Estou aqui para oferecer um espetáculo. É sempre a mesma coisa. Sempre que representantes estrangeiros de outros reinos vêm ao castelo, o rei Midas gosta de me exibir. Sento-me à sala do desjejum, segura no interior de minha gaiola, onde os visitantes podem me devorar com os olhos e se surpreenderem com a extensão do poder de Midas, enquanto comem ovos e tortas de frutas. O rei Fulk resmunga com a boca cheia, contemplando-me. Gosto de olhar para sua puta folheada a ouro. Fico furiosa com o termo escolhido, mas mantenho a coluna completamente ereta. Sabe o que é pior do que ser chamada de montaria? Ser chamada de puta. Eu devia estar acostumada com isso, a essa altura, mas não estou. O comentário me faz querer atacá-lo com todas as minhas fitas. Em vez disso, mudo a canção da harpa e toco uma das minhas favoritas, Bata na Cabeça dele. Acho que é a canção perfeita para minha disposição atual. O rei Midas ri depois de comer um pedaço de uma fruta. Eu sei. Fulk olha para mim, pensativo. Tem certeza de que não vai mudar de ideia e tocar uma das minhas montarias para mim? Pergunta, e aperta o traseiro de Polly, que continua montada em sua coxa. Midas balança a cabeça. Não. Essa honra é concedida apenas a minha Auren, responde, tranquilo. Gosto de diferenciá-la. Fulk resmunga com um misto de humor e desapontamento, enquanto mordo o lábio de prazer por Midas ter me destacado. Polly e Rissa trocam um olhar de descontentamento e começam a se acariciar à mesa, como se quisessem atrair novamente a atenção para si. Posso ver por que a escolheu, comenta Fulk, ignorando a mão de Rissa em sua virilha. Sua beleza é única. Sinto um arrepio com a expressão de cobiça de Fulk e as adagas que os olhos de Rissa e Polly lançam em minha direção. Mas Midas também tem os olhos brilhantes, e é neles que percebo seu contentamento. O rei fica muito satisfeito quando as pessoas invejam o que é seu. Ela é linda, é claro, meu rei concorda, todo vaidoso. É minha. Meu rosto esquenta, seu tom possessivo me aquece por dentro. Olho para ele por entre as cordas da harpa, os dedos tirando a nota como uma oferenda. Fulk olha para Midas. Uma noite, Midas. Pago muito bem por uma noite com ela. Meus dedos escorregam nas cordas. Uma nota azeda ecoa, estragando o meu crescendo favorito. Meus olhos dourados se voltam para o rei. Midas vai recusar, é claro, mas sagrado divino, não acredito que Fulk se atreveu a tanto. Midas vai castigar o rei Fulk por ter dito isso? Aqui, à mesa da refeição? Meu estômago se contrai quando a sala mergulha no mais absoluto silêncio. Uma vez, um dos embaixadores financeiros de Midas disse algo muito parecido, e meu rei ordenou que todos os seus dedos dos pés e das mãos fossem cortados um a um, antes de jogá-los em um pote de ouro derretido e pendurá-los na porta da casa do homem. Cruel. Definitivamente. Mas foi um recado para todos os que me cobiçavam um pouco além do aceitável, que se tornavam um pouco atrevidos demais. Os guardas e as montarias ficam tensos, entram em alerta. Todos esperamos prendendo a respiração. Os conselheiros dos reis olham aflitos para os monarcas, e meus dedos param sobre as cordas. O silêncio se torna um tipo diferente de canção. O rei Midas deixa o garfo sobre o prato com todo o cuidado e encara Fulk diretamente. A pausa se prolonga. Meu coração bate forte, enquanto espero para ver como ele vai repreender Fulk, como o porá em seu lugar. Midas apoia um cotovelo no braço da cadeira, descansa o rosto na mão e continua mirando o outro rei, e agora meu estômago se contrai por um motivo inteiramente diferente. Há um brilho nos olhos do meu rei, uma luz de contemplação. Ah, divino, ele está considerando a possibilidade? 4. Não. De jeito nenhum. Eu me recuso a acreditar que meu rei está pensando em me entregar para ser usada por outro homem. Midas jamais deixaria alguém me possuir. Ele é possessivo demais comigo, me ama, me valoriza. É assim desde que apareceu e me resgatou. Mas cada segundo que passa sem sua recusa me faz ferver por dentro. Então? O que diz? Fulk insiste. Estipule uma quantia. A bile queima o fundo de minha garganta quando Midas inclina a cabeça. Que diabos está acontecendo?
Por fim, Midas levanta a cabeça e gesticula mostrando a sala, como se lembrasse Fulk do ambiente onde está. Paredes de ouro, teto de ouro, assoalho de ouro, lareira de ouro e retratos e janelas de ouro. Ouro, ouro, ouro. Caso não tenha notado, não preciso de nenhum pagamento. Tenho mais riqueza do que todos os outros 5 reinos juntos, inclusive o seu. Sou a pessoa mais rica que existe. Graças ao divino. Em vez de ficar ofendido, Fulk despreza o comentário com um gesto. Ah! Não precisa ser dinheiro. Alguma outra coisa que queira, então. Meus olhos se movem entre eles, minha dor de cabeça retorna com força total. Pulsa na têmpora como um doloroso tambor de guerra. Uma batida de ameaça. Um ritmo de pavor. Como isto está acontecendo? Normalmente, o rei Fulk só faz comentários lascivos sobre o que gostaria de fazer comigo, mas Midas nunca aceita a provocação, e a conversa jamais vai além disso, porque meu rei sempre a encerra. Mas agora ele foi mais longe do que nunca. Fulk está ficando mais ousado, e Midas. Midas olha para ele com aquela expressão ardilosa que conheço muito bem. O olhar que me revela que ele está pensando. O desconforto se movimenta em meu estômago como a água escura da maré. Um dos conselheiros de Fulk se arrisca a inclinar-se para a frente, aparentemente nervoso. Majestade. Quieto, Fulk o interrompe, sem sequer olhar na direção dele. O homem se cala prontamente e fita os outros. Quando Midas se inclina para a frente, minha respiração vai com ele. Midas levanta um só dedo, sua expressão é como um anzol para um peixe. Uma noite com ela, e você me cede seu exército para o ataque que planejo lançar na semana que vem. Quero todos mobilizados hoje, para que se juntem ao meu exército nas fronteiras do quarto. O quê? Sinto os efeitos do choque. A respiração falha, e meus dedos agarram as cordas da harpa como se eu tentasse agarrar a realidade e desmanchá-la. Seguro as cordas com tanta força, que elas cortam a ponta dos meus dedos, arrancando delas gotas de sangue dourado. Não sinto nem a dor. Fulk ri, uma risada abafada, e empurra as montarias de seu colo para poder se inclinar sobre a mesa, enquanto Polly e Rissa correm e se colocam atrás dele. Não há tempo para isso, Midas. Meu exército não poderia alcançar o seu. E já falei qual é minha posição nesse assunto. O tempo é suficiente, se você der a ordem hoje e eu orientar meu exército a mudar de rota, Midas argumenta, como se já tivesse pensado em tudo. Minha cabeça ferve com essa conversa. Ele vai me obrigar a trepar com outro rei para poder usar um exército? Isso vai contra a convenção oriana, Fulk responde. Não finja que não mandou soldados para enfraquecer a fronteira do quarto. As narinas de Fulk dilatam. O quarto estava invadindo o meu território, espalhando sua podridão. Apenas defendi o que é meu. O temperamento defensivo de Fulk desperta, enquanto Midas continua agindo como o gato que encontrou o pote de creme 1. E eu estou apenas sendo proativo. É hora de eliminar o quarto, antes que tente se apoderar de território que não lhe pertence. Olho para tudo, apavorada. Ele vai promover um ataque contra o quarto reino? Ninguém ataca o quarto reino. O rei Ravinger é chamado de rei da podridão por um motivo. Ele é poderoso, brutal e cruel. Onde Midas está com a cabeça? Os reis aliados se encaram, ambos considerando, julgando, estudando, como se fossem acadêmicos debruçados sobre textos antigos de uma língua morta, virando as páginas e tentando compreender os trechos sem estudos prévios. Os segundos passam, o vento da nevasca uiva marcando o momento, imitando a dor que me rasga por dentro. O mesmo conselheiro que tentou interromper antes se inclina para o rei Fulk, fala baixo perto de sua orelha. Os olhos de Fulk se movem enquanto ele escuta, e o homem recua um momento depois. A mão gorda traça o contorno da taça de ouro diante de si, enquanto Fulk olha pensativo para Midas. Somos aliados, Midas. Eu o apoio em sua empreitada de desafiar o quarto reino e suas tentativas de invasão. Mas uma noite com uma puta não vale o poder do meu exército. Midas encolhe um ombro demonstrando desinteresse. Engano seu. Uma noite com minha famosa favorita, a que nunca foi tocada por ninguém além de mim, cujo corpo vale mais do que todas as riquezas no seu cofre. Trocá-la pelo uso de seu exército é mais do que justo. Fulk estreita os olhos, e minha visão afunila. A cabeça dói mais, pulsa em um ritmo próprio, a ansiedade a castiga como um cavaleiro cruel chicoteando o cavalo, obrigando-o a ir mais depressa e se esforçar mais a cada estalo do chicote. Um mês.
Sinto a garganta queimar ao ouvir a contraproposta de Fulk. Aperto as cordas com força ainda maior. Uma noite, Midas responde, irredutível. Uma noite com ela, e um acordo com seu aliado. Dividimos a vitória sobre o quarto e as terras, ou posso ter que reavaliar seu valor para mim como aliado. Um gemido morre em minha garganta. A tensão na sala alcança um nível inteiramente novo. Se já não estivesse observando Fulk, eu poderia ter perdido o lampejo chocado que passou por seus olhos, mas percebo a reação. Pensar em não ter Midas aumentando sua riqueza é motivo de alarme. O choque abre caminho para a raiva, mas não com a rapidez necessária. Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram, você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá.